O Jubileu do Divino Espírito Santo, celebrado em São João del Rei, é o retrato de um Brasil antigo, que celebra de forma única uma festa de quase 250 anos. Folias e congados, vindos das cidades vizinhas e de pequenos povoados, vêm colorir o Santuário de Matozinhos na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Trazem suas bandeiras, roupas e adereços, instrumentos e ritmos para se unir à comunidade do bairro e festejarem juntos a chegada da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, o Paráclito, o intercessor de Deus entre os homens, o que veio para unir, consolar e ajudar a propagar com alegria a mensagem da vida eterna. As folias de reis e os congados, normalmente vistos nas festas do Rosário, aqui são convidados da celebração de Pentecostes. Trazem para o centro da festa uma parte importante da identidade brasileira, escondida nas periferias das cidades. Um patrimônio deles e do mundo, preservado em Minas Gerais. Olha, tia Maria mandou me chamar, tia Maria mandou me chamar. Se for pro Rosário, eu posso nadar. Sereia casou dinheiro. Mas a festa em São João del Rei não foi sempre assim. E para conhecer bem esse jeito de celebrar, é preciso embarcar numa viagem pela história, até aquela virada para o século XVIII, quando o paulista Tomer Portes fincou aqui, na então várzea da Água Limpa, o Porto Real da Passagem, tornando o antigo arraial um roteiro obrigatório para quem ia ou voltava do novo Eldorado, recém-descoberto em Vila Rica, hoje Ouro Preto. A festa do Divino em São João del Rei está ligada à devoção a Bom Jesus de Matozinhos, que tem os primeiros registros em 1750, com ex-votos em agradecimento a graças alcançadas. Em 1771, a igreja antiga começa a ser construída e em 74 está pronta e já abriga as imagens do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Lapa. As duas portuguesas, doadas pelo vigário colado da Paróquia do Pilar, Matias Antônio Salgado. Mas o fato mais importante é que de 8 anos depois, em 1783, o Papa Pio VI ele assinou um breve e se alguém que participasse dessa festa nos 3 dias, que teria todos os seus pecados perdoados. O breve original está em Mariana. É um documento mais curto e menos formal que a bula papal e que faz da festa um jubileu perpétuo, um período de graça por conceder indulgência plenária aos que, verdadeiramente contritos, tendo confessado e comungado, devotamente visitarem a igreja de Matozinhos, da cidade de São João del Rei, da Diocese de Mariana, no Brasil. Essa é a primeira de muitas referências de que se tem notícia sobre uma celebração de 3 dias para Pentecostes. Então, a partir daí, essa festa começou a tomar fama, de forma que a coisa foi evoluindo cada vez mais a participação dos cristãos. Vinha gente de toda a região de Minas Gerais. Capital da comarca do Rio das Mortes, São João del Rei recebia muitos visitantes, também do exterior, como o alemão Rugendas, autor da imagem mais antiga do bairro, da década de 1820, quando já se vê a igreja construída, com o Morro do Dom Bosco ao fundo, grandes casarões no entorno, a Rua Larga, hoje chamada 7 de Setembro, o movimento do comércio com mercadoria trazida no lombo de burros. Em primeiro plano, um ermitão com um oratório de pescoço, diante do qual um homem negro se ajoelha para se benzer. Pode ser uma referência a Domingos Alves de Araújo, ermitão de Matozinhos, que morreu em 1793, ou a Feliciano Mendes, que deu início ao Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, hoje Patrimônio da Humanidade.
O bairro era assim, quando as festas do Divino reuniam centenas e depois milhares de pessoas. E dentro dessa festa, você tinha várias atrações, tipo circo, apresentando animais, onças, leões, parques, né? Jogos, para o pessoal divertir e participar da parte religiosa da festa. Então você vê que tem notícias que falam, por exemplo, além da presença de banda, de orquestra, fala, por exemplo, na presença de dança das fitas, de dança dos velhos, de grupos de fantoches, cavalhadas. Então tinha essas manifestações culturais acontecendo. A cidade toda era convidada a participar. A festa era anunciada dias antes. Então, no sábado, a banda de música de Martiliano Ribeiro Bastos rodava toda a cidade anunciando a festa, mas no Largo do Carmo distribuía-se carnes, distribuía-se dinheiro para os pobres, né? Matava-se bois e colocava em cima de folhas de bananeira. Ainda no sábado, saía da igreja de São Francisco a procissão de Santo Antônio, que é uma característica singular da celebração na cidade. A comunidade elegeu o santo como imperador perpétuo da festa. E desde então, na véspera de Pentecostes, a imagem dele é levada em procissão dentro de uma liteira, parecida com as usadas naquela época. Eles idealizaram fazer uma procissão também, homenageando o Santo Antônio, que é um santo português, mas assim saindo da igreja de São Francisco de Assis, passando pelo Matola, adentrando no bairro de Matosinhos, isso aproveitando que a grande quantidade de pessoas, de adeptos que vinham participar da festa, saindo do centro de São João del Rei, com destino à igreja de Matosinhos. A inconfidente Bárbara Eleodora era uma dessas visitantes que saíam do centro para ir à festa em Matosinhos. A Bárbara Eleodora nasceu em 1759. A igreja foi de 71 a 74. Ela já era uma moça. E toda a sociedade de São Del Rei participava dessa festa. Era uma festa muito chique, né? Muito participativa, muito animada, né? Ela, juntamente com as amigas, as Bustamante Sá, né? Elas vinham todas para essa festa. E comprava-se roupas novas na época do frio, entrando frio, final de maio, junho, festa de Pentecostes. Então, ela participava dessa festa, né? Inclusive acompanhava essa procissão saindo de São Francisco. A escolha de Santo Antônio como imperador perpétuo é particularidade de São João del Rei, mas a coroação de um homem comum como imperador é tradição das festas do Divino no Brasil inteiro. Remete à origem da celebração, quando no século XIV, em Portugal, Santa Isabel alcança uma graça depois de pedir a intercessão do Espírito Santo na promoção da paz entre o filho e o marido, o rei Dom Dinis, e decide construir uma capela. E, curiosamente, ela escolhe, no meio da população, me parece que foi até um mendigo, uma pessoa que vivia em condição social debilitante, né? E traz essa pessoa nessa fragilidade social e coloca nele as vestes de veludo e tudo, não para humilhar, nada disso, mas para reconhecer que a manifestação religiosa acontecia em todas as esferas da vida humana, né, em todas as condições da vida humana. E ela coroa aquela pessoa, vamos falar assim, um morador de rua, vamos dizer dessa forma, como imperador da festa. E aí prepara toda aquela bancada de alimentos, chama aquele pessoal em condição vulnerável e serve aquela mesa para essas populações. Então ficou até tradicional ter o almoço, a comida dos pobres, como se dizia naquela época lá na festa, lá em Portugal. Em São João del Rei, a escolha do imperador da festa muda completamente. Então o imperador, que era escolhido entre as camadas da população desprovidas de condição financeira, ele passa a ser escolhido justamente no oposto, nas camadas altas da sociedade. Porque quando a festa vai ganhando um aspecto aristocrático, ali para o finalzinho do século XIX, começo do XX, aí a escolha começa a cair sobre grandes comerciantes, latifundiários, militares de alta patente e até pessoas detentoras de títulos de nobreza. Então, aqui em Matosinhos mesmo, teve titulação para barão, para coronel, para investidores, né? Por exemplo, investidor aí na ferrovia,
Então a gente começa a perceber essa mudança de característica. Mais abastados, os imperadores contribuíam com as finanças da festa e da devoção. A custódia do divino, usada hoje na cerimônia, foi presente de um desses imperadores. Tomás Gonzaga doou a representação do Espírito Santo para a cerimônia, como se pode ver na gravação encontrada no verso da escultura pelo santeiro Osni Paiva durante uma restauração. Está escrito: feita na cidade de São João del Rei, em maio de 1868, por Manuel Maia, natural de Paracatu, por mandado do imperador do Espírito Santo, Tomás. Outro elemento importante da festa no século XIX eram as cavalhadas, grupos montados a cavalo que saíam pela cidade para anunciar o jubileu e participar das comemorações. A chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas, a partir de 1881, dá novo impulso à festa. E esse trem, ele pegava todos os passageiros vindo de Prados, Barroso, Tiradentes, para chegar aqui na estação de Chagas d'Oras. E saía também trens do centro de São João del Rei com destino à estação de Chagas d'Oras para participarem dessa festa, né? E nós temos registro que um desses anos vieram 11 mil pessoas no todo, né? E somando todas as viagens, somaram 42 trens, né? Trazendo toda essa população que desembarcava na estação de Chagas d'Oras. Fora as pessoas que vinham a pé, a cavalo, que vinham outras formas, né, de romaria, já tinha depois o ônibus, que ele surge no começo do século XX, um ônibus ainda precário, não um sistema, mas já trazendo gente. Mas o trem era o grande veículo, porque a plataforma de Chagas d'Oras é aqui do lado, né? Matozinhos era um bairro onde o pessoal da cidade costumava passar o fim de semana. Então, para cá vieram muitos portugueses, tinha-se muitas chácaras de pessoas famosas, senadores, deputados, pessoas que tinham pessoas ricas que tinham casa de campo em Matosinhos. E essas casas eram alugadas na festa do Divino, né? A casa era alugada para o pessoal participar dessa grandiosa festa. Existem muitos jornais que vêm trazendo essas notícias. E elas mostram uma festa muito forte, com uma movimentação de gente gigantesca, a ponto de falar assim, várias notícias. São João del Rei muda-se toda para Matozinhos, a cidade fica vazia. Aparecem notícias, por exemplo, dizendo para os moradores tomarem cuidado, porque a cidade se esvaziava e os ladrões poderiam aproveitar desse esvaziamento para invadir casas, já que todo mundo vinha temporariamente para Matozinhos acompanhar. E nesse processo de mudança, né, de romaria, era uma romaria mesmo. O Jubileu do Divino chega ao século XX animado e concorrido, mas o espírito religioso de sua origem vai sendo desvirtuado. Começa a haver uma invasão de jogos de azar. Então existe também uma quantidade de notícias que revelam claramente que começa a surgir bancas de jogatina. E tem a roleta, tem o jaburu, os dados, baralho. Então começa a ocupar espaço em volta da festa de uma tal maneira que impregna a alma da festa, que descaracteriza os outros elementos, tanto os religiosos quanto os culturais. É como se aquilo ali virasse o centro de atração. Então as pessoas praticamente começam a vir à festa do Divino com a desculpa da missa ou com a desculpa de vir na procissão, mas no fundo, elas estavam preocupadas com um jogo de azar. A inauguração do pavilhão de Matozinhos em 1913, para comemorar os 200 anos da elevação do arraial à vila, contribuiu muito para adulterar o propósito da festa. E a coisa descambou para um lado que no final o pessoal nem ia para a parte religiosa, nem entravam dentro da igreja. O pessoal ficava lá de fora, né? Cavalhadas, os bailes, a jogatina, a roleta, aquele negócio todo, né? E o pessoal dava mais para o lado profano, dá mais interesse para o lado profano do que propriamente para o lado religioso, a ponto do bispo de Mariana mandar acabar com essa brincadeira toda. Não vamos parar com isso. Isso foi em 1924. Então foi uma atitude radical, né?
mas necessária talvez, né? A gente fica incomodado com isso, mas eu acho que ele quis dar ali um estado de choque, né? Uma balançada para aquilo ali dar uma encerrada. Vamos remodelar isso aqui, vamos ver o que dá para fazer com isso, porque do jeito que está não tem condições. E ela então dá uma estagnada em 24. A partir daí, a festa do Divino Espírito Santo passa a ser apenas a celebração litúrgica interna na igreja. Por 74 anos. Ao longo de todo esse tempo, o Matozinhos mudou e seguiu um caminho que tantas outras cidades também trilharam. O ambiente bucólico de grandes chácaras e árvores frutíferas daquele começo do século passado deu lugar a um bairro adensado, com indústrias e comércio forte. O pavilhão foi demolido ainda na década de 1940 e a antiga igreja, tombada pelo IPHAN em 1938, foi demolida na década de 1970, quando estava perto de completar 200 anos. Nem a grita da sociedade local comoveu o antigo pároco ou as autoridades. A nova igreja, maior, foi construída no lugar. Da antiga, restam só as fotos e a portada em pedra-sabão, resgatada de uma fazenda em São Paulo, depois que apareceu de repente em uma capa de revista. Está exposta hoje no Museu de Arte Sacra. O santeiro Osni Paiva, pesquisador e morador apaixonado pelo bairro, inconformado com a perda, construiu ele mesmo uma réplica em miniatura de parte da antiga igreja nos fundos de casa. Tem quase tudo aqui. O altar do Bom Jesus sobre o retábulo pintado, o teto em caixotão, o piso com campas. Ali, ele mata a saudade da antiga igreja, ostenta fotos interessantes do passado de Matozinhos, como essa do sobrado de 3 andares. Ele não grava entrevista, mas abre seus baús e compartilha seus achados de imagens e informação. E foi contando essas histórias para o padre Zé Raimundo, pároco de Matozinhos na época, que nasce a ideia de retomar a festa em 1997. Eu percebi que os mais idosos tiveram até um pouco de saudade, né, daquele tempo. Eu pensei, por que não convidar um grupo de congado para participar, para o pessoal conhecer e ver que é possível isso acontecer, ou a gente resgatar o que já houve aqui no passado. E convidamos um grupo de congado de Coronel Xavier Chaves, que é uma cidade vizinha de São João del Rei, né? Eles aceitaram, o pessoal aceitou prontamente, participou da procissão, tocando, cantando, participando. Então aquilo foi um pouco diferente para muita gente, né? Então aquilo deu toda uma vitalidade, deu toda uma movimentação. Então a parte litúrgica aconteceu, não teve nenhum problema com isso, nenhuma interferência, nenhum conflito, jamais. E ele acompanhou a procissão com toda a sua alegria, toda a sua dança e cantoria. Então as pessoas gostaram daquilo, né? Foi uma experiência, mas uma experiência muito positiva, que deu muito certo. Isso foi em 97. E no dia seguinte, na segunda-feira, algumas pessoas já me procuraram dizendo que gostaram muito. A partir de então, começa efetivamente uma movimentação para retomar a festa do Divino em moldes que se assemelhassem aos antigos. Obviamente que igual não era mais possível, já eram outros tempos, mas que houvesse uma remodelagem de maneira a resgatar os seus aspectos culturais, sociais, etc. E aí é criada uma comissão de festas, né? Ela foi presidida inicialmente pelo Osni Paiva, que foi uma figura assim, exponencial nesse processo, junto com o padre Zé Raimundo, para a liderança desse movimento de retomar essa festa. Em 1998, ela já vem com força total. E nesse processo, ele traz de volta para esse ambiente a presença da banda de música, a presença da orquestra, aí vem a folia do Divino novamente. Ulisses foi escolhido como o primeiro imperador na reativação da festa, que além dos elementos antigos, insere de vez as folias e os congados como grupos essenciais para a celebração. O formato que São João del Rei realizava essa festa, desde o século XVIII, era um formato muito conservador. Então, se havia a presença de manifestações culturais de origem afro, isso não sobreviveu mencionado nos documentos. E aí, na reativação da festa, o que a gente faz? Traz esse elemento afro
ou deixa igual era antes separado? Vinha um modelo de uma época escravocrata. Ia se manter isso? Não tinha mais sentido algum, não tinha lógica alguma manter isso, né? Então o espírito de igualdade, de essa relevância do elemento afro tinha que ser incluída, porque senão não fazia nem sentido aquilo ali. Então foi uma decisão unânime na ocasião e as congadas elas vêm incorporar a esse elemento festivo. O Papa Francisco, de saudosa memória, disse, né? A igreja, uma igreja em saída, não uma igreja fechada em si mesma, uma igreja missionária, capaz de ir até as periferias, não só geográficas das comunidades, mas também existenciais, né? Então, um espaço de libertação, onde as pessoas, e no caso da Festa Divina em São João del Rei, muitas pessoas simples, né, dos diversos grupos de congado, expressando a sua fé de uma maneira muito própria, com suas danças, seus cantos, suas vestimentas, né, próprios, com aqueles momentos de arte, de cultura e de fé. Então, por que não resgatar esses aspectos? Se isso faz bem, isso ajuda na evangelização, e faz bem à comunidade, faz bem ao povo. Tadeu é capitão do congado de São Benedito e São Sebastião de Matozinhos, onde mora, e é quem bate caixa para abrir e fechar os festejos do Divino em São João del Rei. Nascido no povoado do Antigo Onça, hoje em Boabas, ele só foi conhecer a festa aqui em Matozinhos e se sentiu muito à vontade. Foi muito bom demais que eu vi. Primeiro, dá aquela sensação de querer participar do grupo, né? Aquela alegria. Achava bonito. Foi o primeiro imperador negro da festa, uma experiência inesquecível. Quando eu larguei a coroa, eu chorei. A coroa é o seguinte, você estando com ela em casa, parece que você está segurando um arroz de responsabilidade na sua casa. Aí quando você vai passar para outra, parece que ela vai perdendo uma coisa do seu coração. Aí eu chorei, fiquei emocionado. Toninho Serpa também participou da primeira comissão do Divino em 1998. Conta que trazer as folias foi como um reencontro com os velhos tempos. Os mais antigos estavam acostumados de receber essa folia na sua casa. Mesmo aqui na região nossa aqui, que a gente tinha bastante folias, hoje não, algumas acabaram, mas o pessoal mais antigo recebia a folia dentro da sua casa, pegava a bandeira, entrava em todos os quartos, abençoando, dava aquele café. Então hoje, quando eles veem uma folia, veem um grupo de congado, é muito interessante. Ele conta que no começo, algumas pessoas estranharam. Você vê um grupo de congado vai entrar dentro de uma igreja, batendo caixa, né? É coisa totalmente diferente. Até hoje muita gente entrando e tal, e a ideia ainda é da festa divina. Todo mundo é muito bonita, é diferente de tudo. Você não tem uma festa de igreja com um grupo de congado, com folia, com dança de fita, com aquela coisa toda. Então, assustou a comunidade. Mas hoje a festa é motivo de muito orgulho. É muito importante, sabe? Para nós, para a comissão, e eu acho que para o bairro Matozinho, e para São João del Rei mesmo, na região aqui, eu acho que não tem nenhuma festa que junta a religiosidade do povo com a parte profana, que é a parte externa, que é os congados, folia, né? E shows. Eu acho que é muito importante essa festa para a cidade e para nós da Comissão Divina e para o Matozinho, né? Porque é muito importante. O Espírito Santo ele dá aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus, a capacidade de proclamar o Evangelho na língua e cultura de cada povo. Então, repetindo, é o espírito da unidade, não da divisão. Então, um espaço onde as diversas pessoas de diversas culturas, lugares, podem, então, pela força do Espírito Santo, receber a mensagem do Evangelho, a mensagem de libertação. Jesus veio trazer a mensagem de libertação para a pessoa toda e para todas as pessoas. Ao longo dos anos, um dos elementos incorporados na retomada da festa se perdeu, que foi a missa enculturada, cerimônia que usa elementos da cultura local para falar sobre o Evangelho. E eu lamento muito a ausência
da missa enculturada, chamada de missa enculturada, que era uma missa afro, e não deixava de ser uma evangelização do povo. Eu conheço muita gente que voltou a frequentar a igreja por causa dessa missa afro, desse movimento que antecede, normalmente na sexta-feira, que antecede o Pentecostes. Acabou por decisão da igreja. O fato é que desde 1998 são esses grupos de manifestações religiosas e culturais brasileiras que dão hoje o compasso da programação do Jubileu em São João del Rei. Faltando 12 dias para Pentecostes, lembrando o tempo em que as folias saíam depois da Páscoa, anunciando que o Espírito Santo estava para chegar, os caixeiros e a comissão do Divino visitam o imperador. Lúcio, um comerciante do bairro e frequentador da igreja, oferece, ao lado da família, um lanche farto para os convidados. O imperador agora é escolhido entre a comunidade envolvida com a igreja. Eles cantam e rezam juntos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cada um do seu jeito. Aquilo que eu não posso, não consigo fazer sozinho. No altar, em frente à bandeira do Divino, os objetos símbolos da devoção e os santos. Na mesa, o carinho da família e o pedido para que nada falte. Então, a festa do Divino, nós não podemos esquecer disto. Festa de Pentecostes significa festa da fartura. Valeu! Valeu! No dia seguinte, no fim da tarde, o grupo se reúne de novo. Congadeiros e foliões saem novamente batendo caixa para levantar os mastros em alguns pontos do bairro com a bandeira do Divino. Na igreja, acompanham o traslado da custódia, que é colocada aos pés de Bom Jesus. A escultura em madeira representa o Espírito Santo por meio de uma pomba encimada pela coroa e o cetro do imperador em frente a um triângulo da Santíssima Trindade, e ladeada de nuvens, anjos e arraiada de luz. Os fiéis vão então para o adro da igreja acompanhar o levantamento dos mastros dedicados a Nossa Senhora do Rosário, a Santo Antônio e ao Divino, na vara mais alta. Eles ficarão ali durante 10 dias, lembrando que é tempo de celebrar o Espírito Santo. Na sala dedicada ao Divino, no santuário, o futuro imperador é apresentado oficialmente, já com a foto na parede. A programação oficial da igreja é diferente da original. Bom Jesus de Matosinhos ganhou cerimônia própria em setembro.
E Nossa Senhora da Lapa, que era celebrada no terceiro dia, agora é homenageada no domingo anterior ao de Pentecostes. A imagem, considerada uma das mais bonitas de Minas, está desde cedo no altar, já enfeitada para a procissão do fim do dia. Durante a restauração, Osni Paiva descobriu indícios de que ela tinha um véu e fez ele mesmo a representação de como seria a imagem de Nossa Senhora da Lapa com ele. E a gente entende o quanto a teoria do santeiro faz sentido. Do lado de fora, na praça, Padre Vinícius faz a bênção do cortejo dos cavaleiros e o grupo sai pelas principais ruas da cidade, lembrando a quem mora longe que a igreja vai festejar o divino na semana seguinte. Próximo domingo, dia de Pentecostes, todos os dias às 19 horas, no Santuário de Matosinhos, celebração da Santa Missa e novena do Divino Espírito Santo. A bandeira, a charrete, os cavalos. Os fiéis repetem o que os seus avós fizeram e os avós dos avós, contando uma história brasileira. À noite, o andor enfeitado com a imagem da santa é levado em uma rasoura, que é uma procissão curta ao redor da igreja, acompanhada pela banda do santuário e pelos fiéis. Nossa Senhora da Lapa, então, volta à igreja para ser coroada. Todas as noites, depois da última missa, a igreja reza a novena do Divino. Meditam sobre aquele tempo em que a chama do Espírito Santo pousou sobre os apóstolos e eles começaram a falar em línguas que eram reconhecidas por todos. Era a mensagem que o sopro divino de Deus estava com eles para a missão de evangelizar. Por isso, a representação do divino vem muitas vezes associada a elementos e fenômenos naturais, como o fogo, a água, o ar, o vento, as nuvens, a luz. Na véspera de Pentecostes, da igreja de São Francisco de Assis, sai então a procissão de Santo Antônio, imperador perpétuo da festa. O sábado é das folias. São elas que vão acompanhando Santo Antônio pela cidade, levando música, história e alegria para comemorar a chegada do Divino, com seus personagens instigantes, sons de caixa, sanfona, reco-reco, apresentando o seu luxuoso patrimônio. As folias estão distribuídas por toda Minas Gerais, com um vasto repertório de práticas antigas que unem costumes europeus, africanos e brasileiros. São patrimônio protegido de Minas Gerais. O oratório de pescoço, do ermitão da gravura, também é levado na procissão para quem quiser se benzer. Alternando as orações do rosário com as músicas de folia, o grupo vai atravessando a cidade. São saudados das janelas e nas ruas. Atravessam pontes, caminham pela beira-linha, param na Gruta do Divino, onde foi fincado um dos mastros, sempre louvando e cantando. É noite quando os grupos chegam para a última missa e para encerrar a noite com as apresentações no coreto, construído especialmente para a retomada da festa. Ô Senhor, meu bom Jesus, ai, ai, vem aqui te visitar.
O dia ainda não clareou quando o som da caixa volta a ecoar em Matozinhos. É a abertura do dia maior da festa do Divino. Ulisses representando as folias e Tadeu, os congados, batem caixa, reverenciam os mastros e pedem licença para entrar na igreja. A banda entra em seguida para animar o despertar do domingo de Pentecostes. Os caixeiros entram e saúdam Santo Antônio, a Custódia do Divino e Bom Jesus de Matozinhos. Depois, levam o som para a cozinha para abençoar os alimentos. O cardápio é feijão tropeiro. A cozinheira recebe a bandeira e passa com ela entre as pessoas, sobre as panelas, as verduras. Um passeio de fé para alimentar centenas de fiéis. No salão, um café caprichado já está servido para um batalhão de festeiros. A fartura é símbolo da festa. A Praça de Matozinhos, aos poucos, vai ficando colorida e alegre com a chegada dos congadeiros, que se organizam para seguir até o Centro Comunitário Santo Antônio, onde vão louvar Nossa Senhora do Rosário. Foi agora que eu cheguei. Se o sábado é das folias, o domingo é dos congados, outra manifestação cultural registrada como patrimônio de Minas Gerais pelo IEFA. Catupés, marujos, congos, bate-paus, moçambiques vêm se apresentar na frente da imagem. Beijam a bandeira e cumprimentam a congadeira Edivânia, que faz as vezes de anfitriã, representando Moçambique e Catopé de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, do bairro São Dimas, um dos mais antigos da cidade. Cada grupo tem suas características, seus instrumentos, cores e sons. Nos congados, a música muitas vezes narra as ações. Vai me leva, mamãe. Me espera que eu também vou. Tava na beira da Depois que os mais de 20 grupos se apresentam, a imagem segue em procissão de volta à igreja, para onde levam com orgulho seus modos de louvar e pedir as bênçãos de Santo Antônio, de Nossa Senhora da Lapa, do Divino e do Bom Jesus. É tradição também a saudação ao imperador e a chamada dos congados, que dançam em volta de seus reis, rainhas, príncipes, princesas e juízes. A saudar o imperador do Divino é o grupo de congado Nossa Senhora do Rosário da cidade de Prados. A festa só é interrompida para o almoço oferecido no salão e retomada no fim da tarde para a procissão do Divino. Eu trabalho com muito amor e eu sou gratificada por vocês virem aqui fazer esse trabalho de vocês.
custódia, carregada pelas ruas do bairro, leva também a mensagem de alegria pela presença do Espírito Santo. O último ato da festa, depois da missa presidida pelo bispo, é a coroação do novo imperador. Lúcio se despede dos símbolos do reinado, os entrega ao comissário e se despe das vestes que agora vão cobrir e proteger José Benedito. A maior emoção de todas, isso para mim é muito claro, é colocar a coroa na cabeça. Quando o sacerdote vem e vai cingir, né, vai coroar, colocar na cabeça, ali naquele momento ali você gela e esquenta e arrepia e estremece. É um momento assim que abala o lado emocional. O novo imperador, que já vinha participando da festa, vem trazido pela família. Recebe as insígnias e é coroado pelo bispo. Ele agora vai reinar até o ano seguinte. Quando acaba de colocar a capa, colocar a coroa, te entrega o cetro, na hora que ele pega no seu ombro assim, e te vira para o povo e pede a salva de palmas, que você vê todo mundo aplaudindo, não o imperador, mas a festa, o Espírito Santo, é uma coisa emocionante. Esse macho nós vai descer com fé e com amor. Os mastros são então retirados e guardados. Só voltam à cena na próxima festa, quando a homenagem ao Espírito Santo vai novamente reunir as pessoas, trazer à roda as memórias antigas e lembrar do divino que há em cada vida humana, desde sempre e para sempre.